foi um grande missionário. Ele ia na sinagoga, ele falava da palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios. E aí Jesus, quando subiu aos céus novamente, ele deixou esse poder aos discípulos. Ele deixou para a gente que ainda está aqui. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 16. Vamos ler somente o versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam, amém? Amém? A palavra de Deus disse assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podemos repetir todos juntos? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A igreja pode se assentar. Hoje é culto de missões. É um tema muito especial, porque é uma ordenança que Jesus deixou aos discípulos. É uma ordem de Jesus. Antes da gente entrar no texto, para quem ainda não sabe, quem faz missão são os missionários. Os missionários é aquela pessoa que se dedica para falar do evangelho para as pessoas. O evangelho é anunciar a boa notícia da salvação. A salvação, só quem pode nos oferecer é Jesus. Não tem outro caminho da salvação se não for por meio de Jesus. Porque Jesus, o Filho de Deus, foi enviado aqui para o mundo, porque Deus, a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Deus enviou o seu Filho Jesus para estar aqui. Ele nasceu, ele foi uma criança, ele cresceu e aí ele ficou jovem, adulto. E para que a gente pudesse hoje ter direito à salvação, foi preciso ele ser entregue aos gentios. E ali ele foi morto numa cruz. E para que hoje a gente tivesse direito à salvação, foi preciso ele carregar uma cruz pesada, mesmo sem ele ter pecado algum. Foi preciso ele ter a carne lacerada. Foi preciso ele tomar chicotadas. Foi preciso o sangue dele ser derramado. Foi preciso que ele fosse pregado numa cruz. Ele foi zombado, ele foi cuspido, sem merecer. Tudo por amor de nós, para nos oferecer essa salvação. Mas aí, quando foi consumado, Jesus morreu naquela cruz. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando foi algumas mulheres que seguiam Jesus até o túmulo, a pedra já estava removida, porque Jesus já não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado. E aí Jesus marcou um encontro com os discípulos e foi até eles. Quando Jesus chegou aos seus discípulos, ele deixou uma ordem. E a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos do mundo. Jesus quer que todos se salvem. A preocupação de Jesus é que todos vão. Por isso que a ordem que ele deixou foi essa. E quando ele fala todo mundo, é independente se é mulher, se é homem, se é menina, se é menino, independente da idade, independente da cor da pele, independente da classe social. Jesus quer que a gente prega o evangelho a todos, porque ele quer que todos se salvam. Ele quer que todos tenham direito de subir aos céus. Mas vocês sabiam que tem gente que não sabe que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, que ele foi preparar a morada para a gente lá no céu?
Tem gente que não sabe. E é por isso que a gente que está aqui dentro, a gente que conhece o Evangelho, deve sair para fora para poder anunciar. A gente precisa dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve aqui no nosso meio e Ele pagou um alto preço. A gente precisa anunciar que Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados e subir para os céus. E lá no céu, a Bíblia fala que não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais fome, porque lá tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. E aí Jesus não quer que só a congregação Jardim Cabuçu suba para esse céu. E lá as ruas são de ouro. Ele não quer que só a gente caminhe nas ruas de ouro. Não, Ele quer que todo mundo se salva. Ele quer que todos herdam o reino dos céus. Ele quer que todos herdam o seu galardão. E aí, ele deixou o grande exemplo, porque enquanto Jesus esteve aqui, ele foi um grande missionário. Jesus, ele foi um grande missionário. Ele ia nas sinagogas, ele falava da palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios. E aí, Jesus, quando subiu aos céus novamente, ele deixou esse poder aos discípulos. Ele deixou para a gente que ainda está aqui. Então, se a gente crê, a gente ora, o enfermo é curado, porque o Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele sempre é o mesmo. O Jesus que está no céu é o que está no nosso coração. Mas Ele está no coração daquele que aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Porque o próprio Jesus falou, aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Então, quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vai salvar a gente, tem direito ao reino dos céus. Aquele que quando reconhece Jesus, aceita Jesus no teu coração e é batizado, esse é salvo. Quem falou foi o próprio Jesus. Não foi a Adriana que falou, não foi o nosso pastor que falou, foi o próprio Jesus. É Ele, o Todo-Poderoso. E essa ordem que Jesus fez para a gente, de fazer missões, ir pelo mundo, nós temos 3 formas. É uma ordem. A gente temos 3 formas para cumprir a ordem que Jesus deixou. Porque assim a gente não pode, vou dizer por mim principalmente, não pode inventar aquela desculpa, né? Então a gente temos 3 formas. A primeira forma é indo. É aquela pessoa que se disponibiliza, que tem aquele chamado, aquela vontade, sabe, de ir. Aí vai para outros países, vai para outras cidades, outros bairros, vai para hospitais. Tem essa pessoa que vai. Mas também a gente pode fazer missão, sabe como? Contribuindo. A gente pode chegar até um desses missionários que está saindo e contribuir com a nossa oferta. Porque os missionários, eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam repousar. E muitas das vezes eles também ajudam algumas pessoas. Então eles precisam de uma contribuição de dinheiro. Então essa é uma forma que também a gente pode fazer missão e agrada a Deus. E a terceira e última forma que a gente pode estar fazendo missão é orando por esses missionários. Porque eles precisam de nossas orações. Porque eles precisam estar de pé. E aí a corrente, quando é 2, né, ela é mais forte. Então, se a gente ora por eles, eles vão ficar firmes na fé deles. E eles não vão desistir. Se a gente ora por eles, eles têm livramentos. Porque muitos deles vão em hospitais. E aí a gente ora, Senhor, livra eles, Pai, de pegar uma doença, para que eles possam concluir a ordem que Jesus deixou, que é pregar o Evangelho, é ganhar almas, é falar da salvação. Jesus quer que a gente fale da salvação, quer que a gente fale do céu,
quer que a gente faça o apelo, é jogar aquela sementinha. É jogar aquela sementinha, se a terra for fértil, ela vai frutificar, ela vai crescer. Já viu quando a gente bota o feijãozinho no algodão e aí vai nascendo os galinhos? Então, Jesus quer que a gente faz isso, a gente vai lá e planta a sementinha e crê que vai regar. Porque a gente tem que plantar, tem que regar, né? E crer que vai crescendo, que vai crescendo. Então, é jogar a sementinha e orar pelaquela pessoa. E toda vez que ajoelhar, falar, Senhor, essa pessoa, Pai, que eu preguei o evangelho para ela, toca no coração, porque a única pessoa que pode convencer o homem é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele convence. A gente tem que fazer a nossa missão, que é falar da palavra. Porque a gente está aqui dentro, a gente aprende. E lá fora a gente pratica. E aí quem convence é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que a gente devemos fazer é anunciar. É nunca deixar de anunciar a palavra de Deus. E tem um plano perfeito também. Um plano que, se a gente memorizar, a gente tem até uma vida melhor com Deus. Jesus, como foi falado no início, ele morreu, ressuscitou, ele deixou uma ordem, ele subiu aos céus para preparar a morada para a gente. Ele prometeu, eu creio em Jesus, eu creio na promessa que ele fez, que tem morada preparada para a gente lá em cima. Mas a única coisa que afasta a gente dessa morada é o pecado. A única coisa que impede da gente subir aos céus é o pecado. É aquela pessoa que não reconhece Jesus como Cristo, como Salvador. É aquela pessoa que vive na idolatria. Essa pessoa não herdará o reino do céu, porque quem não crê e quem não é batizado não será salvo. Mas aí Jesus, ele morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, e o sangue de Jesus, ele tem poder para limpar esse coração. O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar essas pessoas, mas para isso é preciso dar o primeiro passo. Quer que Jesus te reconheça como filho? Dá o primeiro passo. Quer sair do lamaçal do pecado? Dá o primeiro passo. E aí o sangue de Jesus limpa. E tudo aquilo que você cometeu é jogado no lamaçal do pecado. Jesus não te condena por isso. Então o que ele quer? Arrependa-se. Não vive mais do jeito que você não vai herdar o reino dos céus. Começa a modificar. E o que a palavra de Deus também diz? Aquele que crê e for batizado. Quando a gente é batizado, a gente renasce. E aí o nosso coração é limpo, a nossa alma é limpa. Por quê? Porque a gente escolhe morrer para o mundo e viver para Cristo. E quando a gente escolhe viver para Cristo, a gente não pode nem fugir. Igual o pastor falou assim, Adriana, você prega no domingo. Eu amei. Eis-me aqui, eu não posso fugir. Porque eu escolhi renascer. Eu escolhi morrer para o mundo e viver para Deus. A gente não pode ter medo. E aí a gente tem aquele coração limpo, aquela alma limpa. E aí a gente precisa dar continuidade. Aquele que aceitou a Jesus. O sangue de Jesus te perdoou. Você renasceu. E aí você precisa dar continuidade e aí buscar outras almas. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa estar em comunhão. Você precisa aprender para quê? Para ir buscando. E assim é contínuo. Eu vou aprendendo, eu vou buscando, eu vou aprendendo, eu vou buscando lá fora. E assim vai. E é isso que Jesus quer. É aquele efeito dominó, já viu? Que quando um cai, todos vai. Mas nesse caso não é cair, é se levantar. É o efeito ao contrário. Então é um buscando o outro. Para que o reino dos céus esteja assim, ó, cheio de gente. Para que o reino dos céus suba. Quando a gente subir, a gente vai ver, olha lá o nosso irmão. Eu não sei como vai ser. Mas eu sei que a gente vai ser transformado. Eu sei que esse corpo, essa matéria, tudo que a gente tem aqui, esse cabelo bonito, esse sapato bonito, tudo, o sapato vai ficar, o cabelo vai mudar, tudo vai mudar. Eu sei que vai ser tudo diferente. Eu sei que lá tudo é paz, lá não tem nem escuridão, porque a própria luz mora lá. A gente vamos estar com a própria luz. Então a palavra de Deus para a gente hoje, incluindo para mim, para os meus irmãos. Vamos pregar o evangelho.
Vamos anunciar a salvação. Vamos plantar a sementinha e regar orando por eles. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um. Acredito que Deus tem o melhor. E acredito que eu falo aqui e Deus ministra no coração. Porque quem tem o poder de ministrar no coração da gente é Deus. E aproveitando essa palavra, se tiver alguém afastado, alguém que ainda não está no caminho da verdade, porque a palavra de Deus diz que não há outro caminho se não for o de Jesus. Então, para subir aos céus, somente tem esse caminho. É Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, se tiver alguém aqui nessa noite que está afastado, alguém que nunca aceitou a Jesus, que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, e viver no caminho, e ser limpo pelo sangue de Jesus, ser perdoado. Se tiver alguém aqui nessa noite, pode vir aqui na frente, o pastor vai estar orando. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Não? Então amém. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e trabalhando na mente e no coração. Assim eu agradeço pela oportunidade.